é chegada a hora de falarmos um pouquinho sobre a moral. O que seria a moral? A moral é aquilo que a sociedade impõe como certo e errado. Se você não seguir aquele padrão que a sociedade impõe, você pode ter problemas com esta mesma sociedade. Então, a diferença principal entre a ética e a moral já seria essa. Primeiro que a ética ela expõe. A ética ela divulga o pensamento. Ela simplesmente apresenta as razões. A moral não. A moral ela impõe. A moral ela coage você a seguir determinado sistema. A ética que estuda a moral ou é a moral que estuda a ética? Senhoras e senhores, é a ética que estuda a moral. Ou seja, a moral ela é objeto de estudo da ética. Você prefere uma aula de ética ou uma lição de moral? Percebem aqui a diferença? Então, quando você viola a moral, você é tido como uma pessoa imoral. E quando você é considerado imoral, você não é bem visto dentro de uma sociedade moralista. Os moralistas não gostam de uma série de coisas. E quem seriam os moralistas, professor? Os moralistas são aqueles que defendem a moral. Isso. Moralista defende a moral. Como que eu faço para identificar um moralista, professor? Como que eu sei que uma pessoa é moralista? E como eu faço até para saber se eu não estou sendo moralista ou até mesmo um falso moralista? É importante que você saiba, senhoras e senhores, que existem 5 tipos de pessoas no mundo. É uma teoria minha mesmo, de objeto de muito estudo. Existem apenas 5 tipos de pessoas no mundo. Quem são eles? São os éticos. Se existe o ético, é porque existe também o quê? O antiético. Se existe o antiético, logo também existe quem, professor? Os moralistas, que é o objeto do vídeo de hoje. Se existe o moralista, também existe o pseudo-moralista. Pseudo significa falso, aí você teria o falso moralista. E existe também os legalistas. Qual desses perfis você se encaixa? Que em algum deles você se encaixa. Então como que eu faço voltando para identificar o moralista? O moralista, ele tem palavras que ele fala com muita frequência. Palavras que ele fala, eu diria, palavras que ele se expressa, que ele se utiliza no seu dia a dia, que faz muito parte do seu vocabulário. Que palavras são essas, professor? Por exemplo, bons costumes. O moralista, ele usa muita expressão bons costumes. Ele usa bastante. Outro substantivo, família. O moralista fala muito de família. Qualquer coisinha ele fala, mas onde é que fica a família? Porque a família e a família, as famílias, ele usa muito família. Moralista também usa muito a expressão escândalo. Ele fala muito, ele se utiliza muito da expressão escândalo. Ele é muito comum ele dizer assim, olha, eu estou escandalizado, eu estou chocado. Isso é um absurdo, olha aí, absurdo. Isso é um absurdo. Moralista usa demais a expressão absurdo. Outra, vergonha. Moralista fala muito de vergonha. Muito, mas muito mesmo. Bom, moralista não liga muito para elogios. Se você quiser elogiar um moralista, você está perdendo o seu tempo, ele não liga para elogios. Professor, qual elogio que toca no ego do moralista? Quer ver um só? É você olhar para ele e dizer, tá com moral, hein? Você sim, você tem moral para falar isso. Para o moralista, falar sobre um assunto não requer estudo, não importa currículo. Não importa nem o conhecimento sobre o assunto. Para o moralista, qualquer pessoa só pode abordar sobre qualquer assunto desde que ela tenha moral para falar. Sem moral, o moralista entende que você não pode falar absolutamente nada. Você pode ser o maior conhecedor de um assunto, mas se você perder a sua moral, você então é uma pessoa desmoralizada, logo você não tem moral para falar sobre nada. Eu me lembro uma vez de um caso em que havia um juiz chamado Nicolau dos Santos Neto. Muitos são jovens, talvez não se lembre. Mas esse juiz, o que acontece? Ele foi acusado de se envolver com corrupção. Daí é importante que você assista os vídeos anteriores, porque no segundo vídeo eu falo sobre caráter e reputação e qual o preço que você paga por ter a sua reputação manchada. E a moral tem muito a ver com isso. Esse juiz, uma vez, ele foi dar uma palestra em determinado lugar
e foi falar sobre direito trabalhista. Naquela ocasião eram os homens que mais conheciam sobre o direito do trabalho. Só que teve o seu convite vetado e se fosse, certamente seria vaiado, mesmo que fosse por estudantes de direitos, porque os estudantes de direitos, de modo geral, muitos também são moralistas. Qual o cuidado que eu devo ter com moralista? É preciso que você tenha muito cuidado com pessoas de perfis moralistas ou de falso moralista. É difícil você identificar no primeiro momento se ele é moralista ou se ele é pseudo-moralista. Mas qual o cuidado que eu devo ter, professor? Aí você vai entender por que na nossa legislação existe lá os danos morais. Aí você dá uma lida no artigo 186 do Código Civil, 927, você vai ver a figura do dano moral. E que pese você não ver a moral, não quer dizer que ela não existe, porque ela existe. Embora ela seja intangível, eu não toco, eu não vejo, mas ela está presente em todos os lugares. Então qual o cuidado que eu tenho que ter com moralistas? Você tem que tomar muito cuidado, porque o moralista, ele é viciado em uma coisa, os extremos moralistas. Um vício que ele tem é tirar a moral do outro. Porque eles entendem o seguinte, que se ele roubar a moral do outro, ele vai pegar a moral do outro e vai pegar essa moral para ele. Quer ver só uma diferença entre uma pessoa ética e uma pessoa moralista? Vamos pensar numa empresa, por exemplo. Você tem lá um chefe que é ético. Sendo um chefe ético, imaginando que ele tem algum subalterno, hoje é chamado de colaboradores, estão mudando os nomes aí, mas ele tem lá um subalterno que está cometendo uma falta grave, que está em falha. Sendo esse chefe ético, o que ele vai fazer? Ele vai chamar esse empregado numa sala, num ambiente mais reservado, e vai dizer ali as razões. Olha, você não deve fazer isso, você precisa parar de chegar atrasado, olha, você está enrolando, olha, você está com uma conduta não socialmente aceitável pelos seus colegas, enfim, você não está produzindo, seja lá o que for. Se o chefe for ético, ele vai fazer isso de uma forma bem reservada, uma forma de manter a moral do outro, de não manchar a reputação daquela pessoa, porque a pessoa que se pauta pela ética, ela respeita a pessoa, ela respeita o ser humano. E ele não quer ridicularizar ninguém, não quer prejudicar ninguém. Já o moralista não. O moralista, você já deve estar imaginando, ele vai fazer questão de fazer uma repreensão à vista de todos. E ao fazer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai desmoralizar aquele empregado. Vai, assim, acabar com a moral dele por completo. O que é desmoralizar, então? Pensa assim, todos nós, no primeiro momento, temos a nossa moral. Desmoralizar é pegar a moral dessa pessoa e você tira a moral dela. Quando você tira a moral dessa pessoa, aquela pessoa que estava com a sua moral intacta, que estava moralizada, agora ela ficou desmoralizada. O moralista acredita que ele roubando a moral do outro, ele fica ainda com mais moral. Por isso você tem que tomar muito cuidado com moralistas para que ele não roube a sua moral, para que ele não te desmoralize. Tenha muito cuidado com isso. Bom, professor, se isso acontecer, o que eu devo fazer? Aí você deverá procurar um advogado e ajuizar uma ação pelos danos morais. Na moral. Lembra dessa música? Na moral. O que é na moral? Significa dentro da moral. Vocês jovens, muitos de vocês dizem isso, mas muitas vezes vocês nem sabem o que estão falando. Professor, até agora você só criticou os moralistas. Há algum aspecto positivo nos moralistas? Para que depois não diga que eu sou inimigo dos moralistas, então vai um aspecto positivo daqueles que se pautam realmente pela moral, pelos bons costumes. Os moralistas, por exemplo, não cometem adultério, por exemplo, porque adultério é uma coisa extremamente imoral. Então você que é mulher, você que é homem, que quer ter uma companheira totalmente fiel, case-se com um moralista. O segundo aspecto positivo, para encerrar, para que esse vídeo não fique muito longo, é de que os moralistas costumam cumprir com a sua palavra. São as melhores pessoas para fechar negócio, eles pagam as suas contas em dia. E para você ter negócio é muito bom. É até melhor você ter negócio, chega a ser até melhor do que eu ter um negócio com ético. Eu já vi muitas pessoas que se pautam pela ética, que por um lapso ou outro acabam esquecendo de, sei lá, pagar alguma conta, se atrasa, paga multa, mas faz isso evidentemente jamais de má fé e faz isso totalmente sem intenção. O moralista já é muito mais cauteloso. Ele faz questão de pagar a sua conta em dia. E se um moralista pegar um dinheiro seu emprestado, fique tranquilo, porque ele vai te pagar, só que ele vai fazer questão, e ele vai fazer o possível e impossível para te pagar antes da data.
E você vai saber que você vai estar lidando com o moralista, porque ele não vai só te pagar, evidentemente. Ele vai pegar na sua mão, apertar forte a sua mão, imaginando que seja entre dois homens, e ele falar, que dia que eu combinei com você? Imaginando que ele combinou dia 10, ele fala, que dia que é hoje? Hoje é dia 8. Então marca bem aí, tá entendendo? Porque eu pago minhas dívidas antes, porque você tá falando com um sujeito que é homem, que é macho, e ele vai fazer toda aquela propaganda, porque ele é moralista. Assim sendo, faça negócios com moralistas, tenha cuidado com moralistas e certifique aí se você acha que é bom ser ou não moralista. Bom, para não ficar muito longo, Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.